Ô, gente, eu vou dar algumas orientações aqui baseado no que aconteceu esse ano sobre as declarações de imposto de renda que caíram na malha fina. Então, o total foram 771 mil declarações que caíram na malha fina. E quais foram os principais erros que foram cometidos? Olha só. Primeira coisa que foi citada é justamente a questão das omissões de rendimentos. Por exemplo, quando eu tenho o meu rendimento, que a Receita Federal tem uma informação sobre esse meu rendimento vindo de outras fontes, ou, por exemplo, a omissão de um rendimento de um dependente que eu declarei na minha declaração. Por exemplo, eu coloco ali um familiar, e aí esse familiar de fato está sob a minha custódia, de repente tem ali a condição mesmo de usar como dependente, porém ele tem rendimento próprio. Então esse rendimento próprio dele teria que ser somado como rendimento na minha declaração para eu usar como dependente. Então aí automaticamente a sua declaração de imposto de renda caiu na malha fina por conta disso. Outra situação, a divergência com a DIRF. A DIRF é um documento que é entregue pelas empresas. Então, quando as empresas, por exemplo, informam algo e você informa outra coisa, então não bate essas informações. E, consequentemente, a sua declaração vai ficar na malha fina. E, normalmente, as empresas acabam que estando certas, a não ser que for detectado que, de fato, houve um erro por parte da empresa. Até a empresa pode ser responsável por esse erro. Então, é importante que você saiba que esse cruzamento de informações vai colocar a sua declaração ali na malha fina. O outro aspecto que é as deduções indevidas, por exemplo, deduções de previdência privada ou deduções de dependentes. Por exemplo, você declara um dependente que não poderia declarar, ou, como eu já citei, o dependente que tem rendimento próprio e você não declarou, ou a questão da própria dedução que você não poderia ter declarado, ou você declarou uma dedução divergente da informação que foi dada por outros órgãos, por exemplo, ali uma previdência privada, ali o banco, se você contratou através de um banco, ele vai informar isso para a Receita. Então há um cruzamento de informações dessa previdência privada. Então se você não tiver condizente as informações, então você cai na malha fina. E aí, o que acontece é que a sua declaração vai ficar retida em relação a isso, se você não teria, por exemplo, a restituição, que no caso aqui é mais de 70% dos casos que houve restituição que não foram pagas. E por fim, as inconsistências e despesas médicas. Gente, 2016 as coisas mudaram muito em relação às despesas médicas. Hoje, cada uma das despesas médicas são informadas ali pelos médicos, baseado nos CPFs de cada um dos que contrataram. Então imagine, por exemplo, você querer inventar inventar despesa que não está dentro do seu CPF, o médico não informou do outro lado, automaticamente alguém está mentindo. Então pode ser o médico, então se você tiver a comprovação, você vai ser chamado lá, vai ter que apresentar os documentos, aí você pode fazer a regularização, e automaticamente o médico vai ser chamado por conta dessa despesa que ele não declarou como receita. E, ao mesmo tempo, você também pode ter colocado um valor de forma indevida e aí caiu nessa situação. Então, você tem duas opções, né? A opção é você provar que você está certo em relação à sua declaração, então você vai ter que procurar um posto da Receita para poder fazer isso, na maioria dos casos, ou você fazer uma autorregularização, você pode retificar a sua declaração, você vai entrar ali na Receita Federal, vai pegar o extrato da sua declaração, vai fazer a sua retificação e automaticamente vai ali regularizar a sua situação, tá bom? Você vai, na verdade, dar um concordo com as informações que a Receita já levantou previamente em relação à sua declaração. E fico alerta para você para 2017. Olha, nós estamos aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos no mês de dezembro de 2016, ainda tem tempo para você organizar os seus documentos, separar todos os seus documentos, porque para 2017, ao fazer a declaração desse ano de 2016, você precisa estar mais organizado, precisa ter a documentação de forma correta e ao mesmo tempo também tomar muito cuidado com as questões de fraudes de imposto de renda. Eu gravei um vídeo falando especificamente sobre isso e vou deixar agora no final desse vídeo para que você também possa assistir de forma complementar, tá bom? Em 2017 estamos aí, precisa da nossa ajuda, basta nos procurar, vai ser um prazer te ajudar com o seu imposto de renda. Um grande abraço, até a próxima.